Pessoal, vamos dar início aí ao nosso curso e nesse primeiro tópico a gente vai trabalhar alguns conceitos gerais sobre educação à distância, tudo bem? Então, primeiramente, o que é educação à distância? Eu separei aqui um conceito de Moore e Kersley. Ele fala que a educação à distância é o aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente do local do ensino, exigindo técnicas especiais de criação do curso e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições organizacionais e administrativas especiais. Vamos destrinchar um pouquinho esse conceito para a gente ter bem em mente o que é educação à distância e quais as diferenças entre a educação presencial. Primeiramente, ele fala que é o aprendizado planejado. Então, quando a gente fala em aprendizado planejado, já dá de cara que não é que tem um caráter intencional. Então, a pessoa não vai aprender por acidente, né? Não é indiretamente que ele vai aprender, é intencional. Então, isso exige que o professor ele se planeje e ele coloque todo o conteúdo no AVA ou em qualquer ambiente que o aluno vai receber o conteúdo com planejamento, né? Tudo ali tem que ser intencional. Bom, o aluno, por sua vez, ele também se propõe deliberadamente a aprender. Então, ele está ali para aprender, né? Então, tem que perder um pouco a ideia de que o aluno está ali só para passar o tempo. Na verdade, ele está ali para aprender, para estudar. O professor auxilia e cria deliberadamente os meios para ajudar o aluno a aprender. Então, o professor ele vai estar ali como um intermediário que vai auxiliar o aluno nesse processo de aprendizagem, tudo bem? Então, isso implica em planejamento. Então, nada em AD ou em qualquer nível de educação acontece sem planejamento. Bom, ali fala no conceito também que ele é normalmente em um lugar diferente do local de ensino. Então, aí está a dúvida, onde estão os meus alunos, né? Então, principalmente para os professores novos que entram na EAD, ele tem um pouco dessa dificuldade de entender que os alunos eles podem estar na casa deles, eles podem estar no polo de educação, ele pode estar em qualquer lugar, no hospital, ele pode estar numa baladinha, aproveitando lá para dar uma olhadinha se o professor postou alguma atividade ou não, ele pode estar discutindo um fórum lá no happy hour, enfim. O aluno de EAD, ele não necessariamente vai estar em uma sala, sentado, com atenção exclusiva para o professor. Então, isso tem que ser levado em consideração e é muito importante para quem quer trabalhar com educação à distância. As técnicas especiais de criação de curso e de instruções. Então, é diferente a preparação de um curso presencial e de um curso de educação à distância. Principalmente porque a educação à distância ela exige a produção de materiais, o planejamento da avaliação e um relacionamento com os polos, né? É importante que o professor ele esteja atento que os meios que ele vai fazer para um aluno de educação à distância chegar ao conhecimento é diferente do aluno presencial, ok? Na sequência, a comunicação por meio de várias tecnologias. Daí é histórico, são imagens, textos, sons, enfim, as mídias são diversas e são praticamente infinitas, né? Desde lá a correspondência que existia antigamente, os cursos da correspondência com aqueles livrões, né, tipo o Instituto Universal Brasileiro, e até atualmente com o advento da internet, com webconferências, enfim. O meio de comunicação que o professor vai usar para atingir o aluno é imenso, variado e muito extenso aí a lista de opções, né? Algumas tecnologias, os AVAs, né, que agora se difundiram com o advento da internet, que são os ambientes virtuais de aprendizagem. A gente vai estudar um pouquinho mais a fundo isso quando a gente estiver falando sobre o Moodle, que é o principal AVA utilizado no mundo. Aí as videoconferências são outros exemplos de tecnologias que são usadas para comunicação entre aluno, professor, polo, enfim. Também no próximo tópico a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre videoconferência e sobre algumas outras tecnologias que podem ser utilizadas aí. Bom, são disposições organizacionais e administrativas especiais.
Por que são especiais? Porque ela tem uma legislação própria, tem algumas exigências legais, a estrutura é completamente diferente de um curso presencial e exige principalmente o treinamento do pessoal. E pessoal, você inclui aí os coordenadores de polo, os tutores presenciais, tutores à distância, o professor, o próprio aluno, ele tem que ser treinado em como aquele curso vai acontecer, na utilização das mídias aí que serão utilizados no decorrer do curso. Agora entrando um pouquinho sobre a trajetória brasileira. Eu montei aqui um esquema que fala um pouquinho sobre esse histórico da educação à distância no Brasil. Vamos passar bem rapidamente. Em 1904, começaram os cursos de datilografia por correspondência. Esse é um dos primeiros registros que tem sobre a educação à distância no Brasil. Em 23, começaram os cursos de línguas por rádio, então francês, curso de inglês, por radiodifusão. Em 1939, foi criado o Instituto Monitor, que começou alguns cursos por correspondência. E em 41 foi o Instituto Universal Brasileiro, muito famoso. Quem não se lembra das propagandas lá de curso de concerto de rádio pelo Instituto Universal Brasileiro, tinha vários cursos, né? Só uma curiosidade, hoje já tem mais de 4 milhões de pessoas formadas no Instituto Universal Brasileiro. Em 1983, o SENAC ele começou a criar programas radiofônicos para cursos na área do comércio, né? Então, aqui a gente já vê o início do interesse pelas instituições governamentais, não governamentais, mas institucionais, né? Não só a rede privada. Em 1991 foi um grande marco, foi quando o programa Um Salto para o Futuro ele se vinculou à TV Escola. Eu fiz o meu ensino médio aí há alguns anos e era muito comum os professores usarem os vídeos de Um Salto para o Futuro, né, para difusão aí de um conhecimento, alguma informação. Então foi um marco bem importante, no caso a utilização da televisão na educação à distância. Em 92 foi criada a Universidade Aberta de Brasília, que foi um grande marco também. E em 95 foi criado o Centro Nacional de Educação à Distância. E já em 96, a Secretaria de Educação à Distância vinculado ao governo federal. E em 2000 foi o nascimento da Unirede. A Unirede é um consórcio que tem muitas, acho que mais de 70 instituições que trabalham com educação à distância no Brasil. Em 2005 foi criada a UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, que foi um grande marco, que veio aí dar bastante subsídio para cursos de educação à distância no Brasil inteiro. E só em 2006 que a legislação brasileira se consolidou com os regulamentos de alguns tópicos que já tinha lá na LDB, né? Então as regulamentações saíram só ali a partir de 2005, 2006. E falando um pouquinho ainda sobre esse assunto, alguns fatores foram muito importantes principalmente para essa última parte da relação educação à distância no Brasil, que foi o marco com a internet, né? Até então, a educação à distância era trabalhada exclusivamente por correspondência e por rádio, mas com esse crescimento da internet, mudou completamente. Então, foi aí que deu o grande boom, a grande explosão dos cursos de educação à distância. A comunicação em alta escala, então, a partir do momento que a internet entrou na vida das pessoas, a comunicação se expandiu de uma forma exponencial. É muito comum você estar conversando, por exemplo, com voz sobre IP, com pessoas de outros países, com orientadores, enfim. Não há limites mais para a comunicação. A expansão da internet em banda larga no Brasil, principalmente ali no começo dos anos 2000 ali. Então, começou-se uma expansão muito grande da internet. Se não me engano, em 2008 foi o grande boom, que a maioria das famílias brasileiras já tinham acesso à internet de alguma forma. O Wi-Fi, que começou ali também no final da primeira década dos anos 2000 ali, e também revolucionou de uma forma muito grande a educação à distância, né? Os smartphones e tablets, agora em qualquer lugar você pode se conectar e ver ali como é que está o andamento do seu curso. As redes sociais, praticamente todos os grandes sites hoje, eles são
em formato de redes sociais, né, que permite ali o relacionamento dos alunos. E ali alguma coisa para o futuro, que é o advento do 3D, tanto em questão de imagem como impressora 3D. Isso tende a revolucionar de uma forma muito grande a educação à distância. E falando ainda em futuro, temos bastante coisa ainda para crescer. Por exemplo, a questão de hologramas, o próprio crescimento do 3D, realidade virtual, realidade aumentada. Existe um campo muito grande ainda de crescimento para a área de educação à distância. Agora vamos falar um pouquinho sobre as diferenças básicas entre a educação à distância e a educação presencial. Em questão das aulas, bem claro, né, nos cursos EAD, os cursos são online ou via satélite. Isso agora a gente está falando da parte moderna da educação à distância que está diretamente relacionado com a internet, né? Nos cursos presenciais, o aluno tem que estar presente no ambiente de estudo. A questão das avaliações, são provas presenciais, mas as provas em si, as avaliações são presenciais, porque a legislação exige isso atualmente, e nos cursos presenciais também é presencial. Porém, nas avaliações dos cursos à distância, tem toda aquela parte da avaliação contínua, né? E essa parte pode ser feita completamente online. Os horários no curso à distância são flexíveis, então o professor tem que ter em mente que, dependendo do momento, o aluno pode estar às 2 horas da manhã lá vendo alguma atividade, ou durante o horário de trabalho, enfim. E nos cursos presenciais tem sempre aquela questão do horário, né? Ou do aluno chegando atrasado na sala, ou esperando da hora para sair, enfim. A questão do horário é bem contundente na questão da educação à distância. Falando de frequência, a frequência no EAD é contabilizado basicamente por atividades e trabalhos, né? Se o aluno faz atividades, se ele está seguindo os trabalhos ali, significa que ele está presente durante o curso, né? Ele não tem um horário fixo, né, para estar presente. E já nos cursos presenciais é contabilizado pela presença do aluno na sala. Então, se ele faltou, ele recebe a falta, né? E os custos, geralmente, em relação principalmente às instituições particulares que oferecem cursos à distância ou cursos pagos, né? Em geral, esses cursos à distância têm 15% a menos de custo em relação aos cursos presenciais. Basicamente porque um professor ele pode trabalhar com uma quantidade muito maior de alunos, né? Apesar de a EAD exigir toda uma estrutura tecnológica que, na maioria das vezes, é bem custosa para as instituições, a quantidade de aluno ele compensa financeiramente para a instituição, deixando o curso muito mais barato, né? E na questão presencial ainda tem toda a questão de transporte, de alimentação, que deixa o curso muito mais caro para os alunos. E falando um pouquinho do perfil do aluno e do professor, que já faz um link direto ao que a gente falou agora, a questão do custo, né? Os números da EAD no Brasil. Tirei alguns dados do censo de 2012, do censo do MEC de 2012. Então, 50% dos alunos de EAD, dos cursos autorizados pelo MEC, são mulheres, né? Está bem equilibrado. Porém, esse número era bem maior anteriormente, né? O número de alunos de 2011 para 2012, de alunos do sexo masculino, cresceu muito. Então, hoje é 51% as mulheres que frequentam esses cursos. 50% das pessoas, elas têm entre 18 e 30 anos. Esse número diminuiu muito também. Até 2010, 2009, basicamente esse valor subia ali para 35. Né? Eram pessoas muito mais velhas que frequentavam. Geralmente eram pessoas que não tinham tido a oportunidade de frequentar o curso logo que terminaram o ensino médio. Estavam aproveitando agora para concluir o curso superior ou, enfim, curso técnico. 85% divide o tempo entre trabalho e estudo, né? Aí entra a questão do tempo, né? Muitas pessoas, é complicada a questão do tempo para trabalhar e estudar, e eles recorrem à educação à distância. E tem um grande percentual de alunos casados e com filhos. Geralmente a educação à distância ele exige um pouquinho mais de responsabilidade do aluno. E talvez por isso que as pessoas casadas e com filhos elas se destacam aí no cenário da educação à distância. Bom, em relação ao que se espera de um aluno
da educação à distância. Primeiramente, ele tem que ter muita disciplina. A educação à distância, ela muitas vezes é um trabalho solitário do aluno. Então, ele tem que estar disciplinado, tanto na organização do seu tempo, do seu horário, dos recursos que ele vai utilizar. Ele exige uma maior responsabilidade, justamente porque essa questão dele mesmo se organizar com os seus próprios estudos. Ele tem que ser um aluno pesquisador, porque nem sempre o material vai vir completo do professor. Ele tem que pesquisar a respeito e estar sempre estudando. Ele tem que ter autonomia e perseverança. Autonomia no sentido de ele mesmo e buscar um pouco do conhecimento, não esperar que o professor sempre entregue tudo para ele de mão beijada ou que leve o material pronto para ele. Ele tem que correr atrás. E questão de perseverança, né? Ele tem que ser muito insistente no conhecimento dele e na busca desse conhecimento. Muita leitura, basicamente a internet, apesar de ter muitos vídeos e muito áudio, mas ela é ainda predominantemente em leitura. E se na sala de aula tradicional ele vai ouvir mais, de repente, o professor falando, e ele vai fazer a leitura dele só em casa, na internet, geralmente ele vai ter que ler muito mais, tanto que o professor escreve, e também ler na complementação em casa ou em qualquer outro horário. Então a leitura, ele é o básico na educação à distância. O autodidatismo, que também é chave. Ele tem que ser uma pessoa que consegue aprender sozinha. Talvez por esse perfil que geralmente a educação à distância ela tem uns alunos um pouco mais maduros, né? Com um pouco mais de responsabilidade. Bom, quanto ao professor da EAD, ele tem que ter basicamente as mesmas características do aluno. Questão de responsabilidade com horários, enfim. Porque ele vai estar mediando ali o estudo de uma quantidade muito grande de alunos através da educação à distância. Então, as funções do professor segundo o Belloni. Ele orienta o estudo e organiza a informação. Ele esclarece dúvidas quanto aos alunos, quando os alunos não conseguem resolver de forma colaborativa. Então, ele vai estar ali como esse subsídio para quando o aluno realmente não consegue. Geralmente, o aluno, o dia dele, vai atrás. Ele vai tentar descobrir sozinho. Se ele não consegue, é aí o papel do professor. Ele concebe os planos de estudo e os materiais pedagógicos. Então, ele vai organizar didaticamente ali o conteúdo. E o aluno, no caso, ele vai receber esse conteúdo organizado e vai tentar, quando não consegue, o professor que vai ser esse mediador. O que esperar de um professor de EAD? Ele, no caso, ele vai ser um mediador do conhecimento, né? E não um fornecedor direto do conhecimento. Então, o professor ele vai levar o aluno a adquirir o conhecimento e não entregar mais a informação direta para o aluno. Então, ele vai ser um motivador e um facilitador. Por isso, a importância se você está trabalhando com educação à distância, está o tempo todo motivando os alunos, instigando eles a perguntar, a se comunicar. Nós temos experiências aí de professores que têm uma habilidade muito grande com isso, de conversar, de fazer os alunos entrarem no fórum e discutir e tirar as dúvidas, enfim. Essa característica de ser um motivador e um facilitador é muito importante na educação à distância. Ele tem que ser basicamente um comunicador, porque ele vai se comunicar ali de várias formas, seja através de vídeo, através da escrita. Então essa comunicação ela vai ser às vezes informal, num fórum, né, num chat, às vezes mais formal, ele vai produzir algum documento, alguma coisa assim. Ele vai ter um número elevado de alunos. Então ele vai ter que trabalhar, saber que às vezes um aluno às 2 horas da manhã ele vai ter uma dúvida, né? E então ele vai ter que se organizar para poder ajudar todos esses alunos no decorrer do seu dia ali, né, do seu trabalho. A destreza para administrar o tempo, justamente pela questão dos alunos
eles estarem em contato com o curso o tempo todo, então o professor também ele tem que saber administrar muito bem o tempo que ele vai dedicar aí aos seus alunos. E ele tem que estar em atualização constante. Quanto ao aluno de EAD, ele tem geralmente em mãos os conteúdos mais atuais, em qualquer área, né? A internet ela propicia isso. Então o professor ele tem que estar um passo à frente do aluno sempre, né? Então ele tem que estar mais atualizado do que o aluno, sempre atento aí às novidades da sua área. Eu deixo aí o meu e-mail para quem tiver alguma dúvida. E é só me escrever. Também você pode usar o próprio Moodle, os fóruns de dúvidas ali. É importante estar ali debatendo e esclarecendo o que você pensa, as suas opiniões e as suas críticas, certo? Isso foi só uma parte introdutória ali sobre o Moodle. Eu deixei também alguns artigos e alguns sites ali que vocês podem entrar para saber um pouco mais. E qualquer coisa, é só me escrever, ou eu estou aqui na coordenação de tecnologia na educação, e é só me procurar, a gente pode conversar, né, sobre esses quesitos. Eu não sou um especialista nessa área de educação à distância, a minha experiência vem mais do convívio mesmo, da observação mesmo do que acontece. Mas, né, estamos aí para trabalhar juntos nessa área, ok? Então, a gente continua falando um pouquinho mais no próximo tópico, ok? Um abraço.